Saulo meus irmãos e meus amados com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Vou dar uma continuidade ao estudo que estou dando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? As cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor. E hoje, dando continuidade, vou falar da igreja de Pérgamo, né? Foi falado já sobre a igreja de Éfeso, a igreja que deixou o primeiro amor, a igreja de Esmirna, aquela que diziam que era pobre, mas ela era rica. E agora eu vou falar sobre a igreja de Pérgamo, amém? Vamos tomar a leitura que diz assim, em Apocalipse capítulo 2, verso 12 em diante, amém? Vou ler do verso 12 ao verso 17, amém? Que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, e os que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependei-te, pois quando não, em breve verei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém reconhece, senão aquele que o recebe. Amém? Aqui a igreja de Pérgamo tem por pastor Antipas, né, que é chamado de fiel testemunha de Cristo. Antipas foi morto dentre vós, dentre eles, dentre os irmãos, e foi tirado para fora para ser morto próximo ao trono de Satanás, né? Como muitos sabemos, nessa época aqui, a Roma adotava um sistema, né? O Estado adotava um sistema do busto de César ser colocado em praças públicas. E as pessoas qual passasse diante desses bustos, né? O busto de César feito de bronze maciço, todas as pessoas que passavam de frente a esse busto teriam que se ajoelhar e prestar culto, e dizendo exatamente essas palavras: César é o Senhor. E Antipas, a fiel testemunha de Cristo, foi um dos que passaram e não fizeram isso, pois só se dobrava diante de Cristo. E aí, ele é pego e jogado na fogueira e morto, para ser morto diante da população. Mas a Bíblia diz que Antipas, o pastor da igreja de Pérgamo, permaneceu fiel. E para que possamos entender, Pérgamo ficava a 80 quilômetros de Esmirna. Exatamente, a cidade de Pérgamo, por muitos anos, foi capital da cidade. A cidade de Pérgamo era tão rica, uma cidade tão rica, que um dos generais de Alexandre o Grande, Lisímaco, eram 4 generais de Alexandre o Grande: Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu e Cassandro. Lisímaco, um dos generais de Alexandre o Grande, fez um depósito nos cofres dessa cidade por cerca, nos dias de hoje, de 18 milhões de reais. Era uma cidade próspera, vasta, uma cidade muito conhecida, pois era a capital da cidade na época. E Pérgamo era conhecida por ter a segunda maior biblioteca de todo o mundo. Era a segunda maior biblioteca do mundo, estava em Pérgamo. A primeira estava em Alexandria, no Egito.
e a segunda estava na cidade de Pérgamo, uma das maiores bibliotecas do mundo, era a segunda maior biblioteca do mundo. Continha mais de 200 mil exemplares de toda a etnia, exemplares de toda a falácia. Tinha literatura, tinha história, livros de história, tinha livros de religiões, tinha livros greco-romano de toda espécie na época. Mais de 200 mil exemplares. Era uma biblioteca muito grande, muito famosa na época do mundo antigo. E a história vai contar também que Pérgamo, ele encomendava muito, exportava muito, importava muito papiro do Egito para sua escrita, importava muito papiro do Egito, sendo que chegou uma época o Egito parou de fornecer papiro para Pérgamo, e Pérgamo agora vai inventar algo que vem para ficar na história, que é o pergaminho, feito de couro de animal. Como muitos conhecem, o pergaminho foi inventado na cidade de Pérgamo, por não ter mais papiro para a escrita, porque o Egito parou de fornecer. E agora Pérgamo vai criar seu próprio material, vai ser autofornecedor. Então começa a criar o papiro feito de pele de animal. Por isso, a criar o pergaminho feito de pele de animal. Por isso o nome Pérgamo, que vem da palavra pergaminho, por isso o nome é Pérgamo, e ele é o autor do pergaminho, né? E a história vai contar que lá na cidade de Pérgamo existia o trono de Satanás. E esse trono de Satanás, por que o trono de Satanás? Porque nessa cidade existiam 4 grandes tronos, né? E um desses tronos era de um deus chamado Euscalápio, que era conhecido como deus da cura, o qual era assim que eram feitos. As pessoas entravam nesse templo para prestar culto ao Euscalápio, e as pessoas ficavam deitadas com uma lança na mão, e eram colocadas várias cobras em cima dela, e as pessoas recebiam aquelas cobras sobre seu corpo, e as pessoas que saíam dali e não fosse picado por essas cobras, era porque foi aceito por Euscalápio, então recebia a cura, o qual procurava, pois ele era conhecido como o Deus da cura. Então você vai ver que no símbolo da medicina nos dias de hoje, o que tem? Uma lança, uma estaca e uma cobra em volta. Entenderam? Como ao longo da história o nome só é mudado, mas a história tá lá. A história veio para ser contada. Então por isso que tem esse símbolo na medicina. É por causa do Deus Euscalápio. E você de repente não sabia sobre isso, mas agora já sabe. Então essas pessoas saíam curadas e diziam que foi curado por Euscalápio. E ali existiam outros templos do deus estranho Zeus, da deusa Diana, do Euscalápio. Então você vê de Dionísio. Dionísio era um deus que Roma adotou como o seu deus, um deus da promiscuidade, um deus do culto ao corpo, um deus ao culto à bebida alcoólica, onde eles bebiam muito, e dizem que as mesas eram fartas. Os romanos da época comia naquelas festas. Atrás existiam como se fosse uma vala, como se fosse um coxo de cavalo, onde fica o coxo, para as pessoas que comiam, não aguentavam mais comer, elas iam para lá e vomitavam, era chamado de vomitório. As pessoas vomitavam e voltavam para continuar comendo e continuar bebendo. Era a gula, era a prática, a bebida e a prostituição. E aqui vai dizer que vizinho
O vizinho de Pérgamo, da igreja de Pérgamo, era Satanás. Imagine você morar num lugar que você não pode contar com o seu vizinho. O seu vizinho é o seu maior inimigo. E o maior inimigo de Pérgamo era quem? Satanás. O maior inimigo do povo cristão é quem? Satanás. E a Bíblia fala: resistir ao diabo que ele fugirá de vós. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Oh, aleluia! E essa igreja, ela era fechada às doutrinas que vinham ser colocadas, heresias, como as doutrinas dos nicolaítas, as doutrinas dos balonitas. Eles fechavam a porta e falavam: aqui não entra heresia. Eles combatiam isso. Oh, aleluia! Mas o perigo é que eles estavam lado a lado com Satanás e muitos na época se corrompiam. Muitos na época passavam em frente ao Augusto de César e se ajoelhavam. E não pode, isso é um perigo, prestar culto somente a Deus. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Deus fala para Pérgamo: arrependa, que em breve virei. Oh, aleluia! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, darei de comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Pega isso aqui. Em Roma, antigamente, quando alguém era perdoado dos seus crimes, era fornecido para ele uma pedrinha branca, o qual ele andava na rua com aquela pedrinha. E aquela pedrinha trazia alguns benefícios, né? Quando ele fosse reconhecido por alguém, ou ele cometeu algum pecado, ele apresentava aquela pedrinha branca e a pessoa sabia que ele estava perdoado pelo Estado, pelo rei, pelo imperador. E a Bíblia diz que aquela pedrinha trazia algumas características, o qual lhe permitia entrar de graça em anfiteatro, em biblioteca, permitia entrar de graças em vários outros repartição que tinha em Roma. Mas também tinha uma pedrinha preta, igual aquela pedrinha só quem recebia eram os condenados. Oh, aleluia! E aqui fala da pedrinha branca. E você observe que aquela pessoa apresentava a pedrinha branca onde quer que fosse. E ele não podia ser mais julgado pelo que tinha feito. Então, ele não podia ser condenado pelo que tinha feito pelas pessoas. Mas só ele sabia o que ele tinha feito. E aqui nessa pedrinha branca que será dado no dia do tribunal de Cristo, essa pedrinha branca vai ter um nome escrito, o qual só quem recebeu sabe o que está escrito. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Então, mesmo que você esteja em Pérgamo, você está, mas você não é de Pérgamo. Você é forasteiro e peregrino numa terra estranha. Em breve o Senhor virá e trará a nova Jerusalém para ser a nossa morada. Amém? Aqui eu fecho mais um ensino sobre a igreja de Pérgamo. Continuidade na próxima aula vai ser sobre a igreja de Tiatira. Fica na paz, graça e fé, Jesus está voltando.